Nós somos do grupo 4 e os meus colegas são o Benedito, a Neiva, o Nilo, o Jefferson e a Sônia. Infelizmente o Nilo ele não pôde comparecer, então ele nos enviou um vídeo, né? Então na sequência nós iremos apresentá-lo. E o nosso trabalho é dentro deste livro, a Psicologia da Educação Virtual. Então nós fizemos um recorte do segundo capítulo, onde fala nas tecnologias da informação e da comunicação nesses processos de desenvolvimento e socialização. Passa outro, por favor. Então, assim, ó, falemos de uma tecnologia do desenvolvimento humano, só que nós não iremos nos colocar em termos de genética, em termos de maturação, de maturidade dessas potencialidades do indivíduo. E sim, nós iremos vê-lo o desenvolvimento dentro de uma perspectiva construtivista. Isso até já foi falado, né? Então, o desenvolvimento dentro dessa perspectiva é aquele desenvolvimento que fala na transformação. Então, essa transformação, ela ocorre através dos processos de mudança entre a troca entre o indivíduo, né, e o ambiente físico-social onde ele está inserido. E cultural, né? Por isso as tecnologias, né? Exatamente. Então, assim, ó, por isso as tecnologias, elas desempenham um papel essencial dentro dessa definição dos processos evolutivos. Né? Por outro lado, nós veremos também que toda a atividade humana, ela é desenvolvida dentro é mediada, digamos assim, por ferramentas, né? Então, Vygotsky, que é ele foi um psicólogo e ele postulava a respeito das teorias histórico-cultural, histórico-social. Então, ele dizia que o desenvolvimento seria, assim, a apropriação daquelas ferramentas, seja material, simbólica, porque, na verdade, essas ferramentas, para nós, a matemática, né, a vida em si é dentro de símbolos. Né? Então, quando a gente começou a escrita, né, então o alfabeto, então o ser humano ele tem uma atividade simbólica, ele desenvolve dentro de ferramentas. Né? Então, para o Vygotsky, ele dizia que estas ferramentas, então é uma apropriação dessas ferramentas, né, materiais e simbólicas, que a criança opera. Né? Então, esse nicho cultural é onde a criança opera. Então, a criança, ela se apropria, né, dessa ferramenta, desse meio social, cultural, e daí ele vai reconstruir, né, e vai entrar dentro da atividade dele. Né? Bom, dentro, assim, para dar uma concluída nessa parte, nós vamos falar a respeito de um projeto evolutivo. Né? Esse projeto evolutivo seria mais ou menos assim, um projeto de uma criança, né, numa sociedade de caçadores, de coletores. Ela nasce naquele meio, então tem toda uma formação dentro daquilo ali. É completamente diferente de uma criança que nasce numa sociedade de agricultores e pecuaristas. Né? Então vai ser diferente também de uma criança que se desenvolve dentro de uma sociedade industrial. Então, assim, ó, são coisas completamente diferentes, e daí nós chegamos a uma conclusão que as tecnologias, elas são próprias do contexto social histórico. Né? Então, daquele momento histórico, aonde ela vai ter a oportunidade, então ela vai proporcionar, ela vai promover uma evolução, e nós vamos conseguir ter metas coletivas, nós vamos ter essa relação social, né, aquelas práticas cotidianas, e mesmo numa perspectiva, digamos assim, numa expectativa de comportamentos diferentes, vão ser usadas ferramentas diferentes. Tá? Então, passo o vídeo agora do Nilo. Tu vai dar mais uma... O que é a apropriação da tecnologia hoje? Os colegas falaram dos cursos em AD, né? Lá no início a gente, provavelmente todos nós, na casa quase dos 40, fizemos cursinho de datilografia, né? Hoje, uma criança de 2 anos, que é a apropriação da tecnologia, já está no celular digitando e usando o touchdown, né? Quer dizer, coisas que pra mim, Neiva, de 40 anos, tem dificuldade, no caso de usar o sistema touch, a criança hoje, isso é apropriação da tecnologia, isso é uso
uso das inteligências, né, de cada um, que vai se apropriando das tecnologias próprias de cada época, de cada cultura, e que vai evoluindo, né. Então, assim, isso não só daí que a gente tem as tecnologias que hoje estão muito em voga. O videogame já foi usado também na educação, dá um resultado também interessante porque a criança opera nessa questão do lúdico e vai desenvolvendo novas capacidades. As hipermídias, né, que é e-mail, WhatsApp, a gente está aqui em meio a tecnologias que é, a gente está fazendo os vídeos para mandar para ser avaliados lá, tudo por meio da tecnologia e que hoje não tem como a gente prescindir deste conhecimento para interagir. Aí a questão da interação, e esse é nosso trabalho, é falar sobre o uso das tecnologias para a interação social, não só aprender, eu acho, conhecimento, isso é a circulação, aprender conhecimento, mas também interação. Já vai lá, colocar a interação social, que eu acho que é mais importante. Ela vai colocar o vídeo do colega Nil. Atividade, cada um dos vértices se transforma quando qualquer um dos outros o faz. O indivíduo se constrói em função do objeto, da sua atividade e dos artefatos que medeiam. Podemos assim entender as mudanças tecnológicas como transformações dos artefatos que medeiam a atividade que promovem e ao mesmo tempo são influenciados pelas transformações dos indivíduos e pelos objetos dessa atividade. De acordo com Nickerson, a tecnologia é o produto da cognição e sua produção é um processo cíclico que se auto-perpetua. A cognição inventa a tecnologia inventada amplifica a habilidade e a cognição para inventar tecnologia adicional, a qual amplifica assim a cognição. Vamos falar agora então do impacto dos computadores no desenvolvimento. No recorte que fizemos para esse trabalho, para essa apresentação, os autores eles usam como exemplo se nós deixássemos de usar as ferramentas tradicionais como o lápis, o papel ou uma máquina de escrever e passássemos então a utilizar uma ferramenta nova que seria um editor de texto. E então ele faz algum questionamento de quais são as características que nós vamos desenvolver utilizando essa nova ferramenta. São alguns questionamentos, são estes. Em primeiro lugar, a gente poderia entender esse editor de texto como uma prótese, de qual a gente usa e que amplifica nossas capacidades ao ponto de nos fazermos atividades mais rápidas ou de uma maneira melhor qualificada. O editor de texto ele nos dá habilidades de fazer algumas atividades mais rápidas, como trocar frases de lugar ou então fazer uma menção adicionando um comentário de algum outro autor no texto, assim amplificando o trabalho, trazendo mais praticidade ao texto. Este é um dos exemplos que podemos fazer com a tecnologia. Em segundo lugar, quais habilidades adquirimos e quais aspectos nós vamos melhorar tendo o uso desse editor nas nossas atividades. E em terceiro lugar, podemos perguntar como o uso desse editor de texto mudou nossa forma de redigir, o que ele trouxe como características que nós não tínhamos antes e após o uso dessa ferramenta nós passamos a utilizar. Finalmente vemos que quando usamos uma nova tecnologia a longo prazo, temos uma reorganização do sistema cognitivo da pessoa. Isso nos faz ter uma relação mais profunda com as tecnologias e o sistema cognitivo das pessoas. Bom, complementando o que o colega Nildo disse, assim, a tecnologia ela contribui muito para orientar o desenvolvimento humano, pois opera na nossa zona de desenvolvimento proximal, né? O que Vygotsky chamava então de zona de desenvolvimento proximal é aquela capacidade que o indivíduo tem de, através de um mediador, né, do professor, de desenvolvendo novas habilidades, de amadurecendo as habilidades por meio, né, das ferramentas também. Então, nós achamos muito interessante que há essa habilidade da tecnologia, a habilidade de usar a tecnologia e de aprender, ela tem que se, lembrando de novo, tem que se estar dialogado com a capacidade de interação com os demais, de diálogo sempre constante com as pessoas. E então isso é uma das questões que nós chamamos muita atenção, fazendo um contraponto do uso das tecnologias, é isso. Eu, em nome do grupo, a gente coloca assim, ó, que não podemos esquecer, o professor não pode esquecer, tem uma brecha digital, que as escolas ainda não estão preparadas, não têm os equipamentos digitais, né, a contento,
E tem pessoas, casas, culturas que nem tem, não é nem questão às vezes econômica, é questão de não ter, por motivos às vezes de entendimento em famílias. A gente tem que cuidar para não cobrar às vezes do aluno, enfim, a tecnologia que ele não tem. E também, e lembrando sempre, eu acho que é o reforço da tecnologia ser humano, o contato de um com o outro, de conversar, de dialogar e de dividir as experiências também na vida, eu acho, física, não só no mundo virtual. Isso é o contraponto que a gente faz. O indivíduo com o ambiente. Exatamente. E saber usar as ferramentas, que isso também é uma coisa muito complicada. Porque nós dispomos da tecnologia, mas não sabemos usá-la, também é uma dificuldade. Né? Então vamos cobrar aquilo que a gente sabe. E o que a gente não sabe, busca para poder dividir. Então, tu vai estar interagindo com o ambiente. Mediar com o vai aluno, mediar, né? Exatamente, porque as ferramentas é essa a função dela. Né? Então, ela vai acho que aproximar mais as pessoas e tentar desenvolver os potenciais, né? Que foi o que então, o caso sempre dos colegas falaram. a tecnologia é isso, né? Agora vamos passar para o colega Nilo. O colega Benedito. Desculpa, o Benedito. Bem, pessoal, assim, ó, o que ocorre? Nós, lendo o livro sugerido e observando, o que ocorre? Nós estamos, nesse momento, numa sociedade, eu diria assim, numa divisão, né? Em que nós, que temos, eu, né, que tenho uma idade um pouco mais, tinha orgulho em utilizar os 10 dedos na máquina de escrever, não é? Para que eu pudesse fazer a minha folha ali, o meu trabalho. Agora, com o novo celular, eu, quando tinha ele, eu digitava com, assim. Agora eu observei que é importantíssimo ter 2 polegares. Não é? Porque eles sim, agora, me fazem dar agilidade, velocidade e conseguir me comunicar. Então, o que ocorre? Os filhos, né, eu tenho neto, que já está mexendo no celular. Né? Eu tenho dificuldade extrema, né, em lidar com a informatização. Então, o que ocorre? O autor aqui no capítulo, eu fiz um resumo, mas eu nem vou ler, eu vou tentar expressar aquilo que eu entendi. Né? Ele diz que no mundo em que nós vivemos, a tecnologia, a informatização, não tem mais como nós fugirmos disso. Nós não vamos conseguir mais viver sem isso, ok? Bem, porém, nós vemos assim, instituições financeiras como o banco, dizendo assim, procure o seu gerente, fale com ele, não é? Nós temos no celular condição de movimentar a nossa conta lá no banco, não é? Mas eles estão pedindo que a gente vá lá, falar com o gerente. Por quê? Porque o que ocorre? E lá em casa já aconteceu de nós estarmos com a TV ligada, né? A minha mulher gosta de novela, eu não gosto de ir lá porque ela assiste, né? Então, vendo a novela, minha filha no celular, eu trabalhando e a minha mulher também lá no celular. Quer dizer, onde é que nós estamos? Qual é a nossa relação pessoal? Não é? Então, quando eu ouvi atentamente os colegas que antecederam, falando sobre a educação, que é o nosso grande objetivo, é a formação do indivíduo, né? É a criança, e eu faço um questionamento a mim e a vocês, que tem muitos aqui que têm a formação de professor, né? Que leciona. Como nós, de que forma nós vamos realmente preparar esse novo indivíduo, não é? Qual é a realidade? Então nós estamos, ao meu juízo, né? Não sei se é de todos, num momento muito importante e num momento muito delicado da sociedade, né? Onde os valores pessoais, toque humano, éticos, né? Até os éticos morais, exato, eles passam a ficar de uma forma um pouco desapercebida quando nós observamos que nós queremos o quê? Aprender aquele joguinho. E outra coisa, e é fato científico, a tecnologia está, assim como o tóxico, como a bebida, a tecnologia está se tornando um vício, uma doença. Olha a que ponto e a qual foi a evolução da humanidade, por assim dizer, não é? E nós, quando nos propomos a estudar a filosofia, não é? Que foi e é ainda a razão e o desenvolver do ser humano como mente, como pensador, não é? Eu entendo, né, quem sou eu, vamos escrever um livro, né? Eu só li um capítulo, né? Eu entendo de que era assim, como ferramenta, né? Indispensável. Mas
enquanto professores, enquanto escolas, nós vamos ter que, daqui a pouco, ter uma matéria, né, ensinando e educando como utilizar, de que forma utilizar isso, para que a criança não se torne um doente, né, um doente da tecnologia. Né? Então, eu penso que é muito interessante. Nós ficamos, o grupo ficou muito feliz por ter tido como tópico, não é? Esse tema. Embora ainda sejamos meio, né, os três não acham habilidades. E o grupo, assim, nesse tema muito carente ainda, né? Porque nós somos ainda na máquina de escrever. Nós precisamos ter, como tudo na vida, bom senso, né? E assim como eu citei anteriormente, eu acredito que tudo aquilo que tu tens à tua frente é a realidade. Nós não podemos nos fechar numa concha. Não, nós somos uma sociedade primitiva, nós vamos manter aquelas questões éticas, morais e nada, não. É justamente essa perspectiva que nós iniciamos, construtivista. Então, nós vamos interar e a sociedade vai ter mutações, né? Então, existe, nós dispomos e temos que dispô-las, porque nós podemos aumentar esse campo. A criança desenvolve em cima disso. Então, é aquela coisa, não adianta tu ficar cobrando uma coisa, ele só vai aprender porque ele imita, né? Então, depois ele vai desenvolver as potencialidades dele. Mas ele tá falando uma coisa e tu tem que ter com ações que vai ser passado isso. Então, assim, ó, é filtrar as coisas que vêm. Né? Ter o bom senso do que é o bom, porque ele vai chegar um momento da vida dele que ele vai poder também filtrar as coisas que foram dadas para ele e o que serve para ele ou não. Então, assim, dispor a globalização, todas essas coisas é uma realidade. Quem nega isso está fora do mundo. Agora, dispõe disso, aprende a usá-las e tenha bom senso onde aplicar e consiga formar essa rede, porque essa rede é importante. E quem nós, como futuros filósofos, professores, nós vamos poder passar essas coisas para o aluno. Então, assim, ó, há necessidade de quantificar uma nota? Nós estamos aqui para isso hoje. Né? Nós temos que quantificar o nosso conhecimento. Como é que eu vou te dizer? Não, tu pode conversar comigo e perceber o quanto eu sei do conteúdo. Mas no momento que eu preciso ter uma formação, que eu preciso ter um currículo, e eu preciso de uma nota, eu vou ter que quantificar esse conhecimento. Só que isso não é o todo. Né? É importante eu ter essa nota, mas é importante eu saber que dentro dessa nota eu sei isso. E o que eu não sei, eu vou buscar para não informar as pessoas de forma errada. Porque a maior dificuldade é os doutores, como eu digo, o senhor de todas as artes, mas que não conseguem passar. Né? Então, acho que a nossa conclusão é essa. Usem a tecnologia, aproveite a tecnologia, mas saibam como usá-la e como passar adiante. Só queria fazer uma movimentação seguinte. O doutor aqui citou o quadro manchado. Não é? E eu me atrevo a dizer que sabe por que o quadro está manchado? Porque alguém que usou a caneta e escrevia ainda na lousa do quadro de giz, sabe? Ele não tinha noção de que hoje tem a caneta para o quadro, a caneta para escrever no papel, a caneta para escrever, né? Então vejam só, bem simples, mas olha como é a evolução. Acho que era isso, nós agradecemos. A gente ia botar um videozinho, só um videozinho. A gente ia botar um videozinho. Já passou no tempo, Débora? Dá para deixar? Não. Não. Pode passar? Ela disse que pode passar. É a evolução da tecnologia, né? Na educação.
né? Não tem mais espaço, não tem mais limite, é uma interação global.